Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Eduardo Araújo, para o estudo de O Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, prezados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Está entrando no ar o programa Luz na Penumbra, com o estudo de O Livro dos Médiuns de Allan Kardec, comigo Eduardo Araújo, com ele Paulo Renato. Deus nos abençoe. E ela, Maria de Fátima Miranda. Cadê ela, Paulo Renato? Acho que ela desmaterializou. Desmaterializou, né? E nós estamos aí no capítulo 14, que é dos médiuns. Estamos no tópico sobre os médiuns de efeitos físicos. E vamos dar início hoje ao estudo do item 161. Na semana passada, Miranda e Paulo Renato falaram bastante aí sobre os médiuns facultativos. E hoje vamos falar sobre os médiuns involuntários. Se você perdeu o programa da semana passada, vá lá na nossa playlist do YouTube da Rádio Rio de Janeiro e procure lá o programa Luz na Penumbra. Toda terça-feira vai estar lá escrito o Livro dos Médiuns, né? E aí você vai poder ouvir novamente o programa que você quiser. Olha, ela voltou com a água, já tomou cafezinho. Vamos lá, Maria de Fátima Miranda. Dá um oi aí pro povo, Miranda. Olá, que Jesus nos conduza. Que assim seja. Então vamos nós aqui, item 161. Allan Kardec diz: os médiuns involuntários ou naturais são aqueles cuja influência se exerce à revelia deles. Não têm consciência alguma do poder que possuem. E muitas vezes o que se passa de anormal em torno deles não lhes parece de modo algum extraordinário. Isso é próprio da natureza que os anima, exatamente como se dá com as pessoas que, sem de nada desconfiarem, são dotadas de dupla vista. Esses indivíduos são muito dignos de observação, e ninguém deve descuidar-se de recolher e estudar os fatos deste gênero, que lhes cheguem ao conhecimento. Manifestam-se em todas as idades e frequentemente em crianças ainda muito novas. E eu lembro, né, de um caso, quando eu estava ainda fazendo faculdade de psicologia, eu estudei na Universidade de Santa Úrsula, uma universidade católica, e tinham muitas companheiras lá, até freiras estudando conosco também, psicologia, e tinha uma companheira que ela não era freira, era casada, tinha família, mas ela era muito católica, né, uma pessoa daquelas bem comprometidas lá com a igreja. E um dia ela chegou para mim e falou: Eduardo, eu preciso conversar com você, porque eu não tenho como falar com o padre o que está acontecendo na minha casa. Eu falei: o que está acontecendo? Ela falou: você é espírita, né? Eu falei: sou. Porque se eu for falar pro padre, vai dizer que é o demônio que está na minha casa. Eu falei: mas eu fiquei até assustado, o que está acontecendo? Aí ela falou de movimentos, de objetos, né? As gavetas abriam. Eu me lembro que ela falou que o ventilador começou a girar a hélice sem estar ligado na tomada, a televisão ligava, enfim, aquela confusão. E aí ela pediu ajuda, né? O que eu faço? O que está acontecendo? Aí eu falei: eu posso ir na sua casa para ver pra gente ver, né, se acontece alguma coisa, né? Conversar com calma. Aí eu fui na casa dela e aí eu descobri que na casa dela, ela conversando com ela me falou que o fenômeno só acontecia quando o filho dela, que acho que tinha na época 10 anos, estava presente. Sem ele não acontecia. Então, claramente, ele era o médium involuntário, que Kardec diz aqui. Aí eu orientei a ela que ficasse tranquila, na casa com uma ambiência boa, não senti nada de estranho, e pedi a ela que fizesse o culto do Evangelho no lar. Né? Ela, como católica, pegasse a Bíblia, fizesse a leitura do Novo Testamento, de algum salmo, e estudasse junto com a família. Eles passaram a fazer isso, ela disse que o filho ficou maravilhado,
começou a se desenvolver bem, a falar, a explicar as coisas do Evangelho. Na própria igreja ele começou a participar também e os fenômenos cessaram. Isso aí. Acho que os espíritos permitiram a ocorrência do fenômeno justamente para unir mais a família em torno do Evangelho e propiciar ao menino espaço para que ele se desenvolvesse dentro da missão que ele tinha ali na tarefa, né, da igreja. E provavelmente os fenômenos cessaram naquele momento. Não significa que eles não surgirão amanhã ou depois. Porque se ele reencarnou para exercer, como diz Kardec lá na leitura que nós já fizemos anteriormente, se ele reencarnou para exercer a mediunidade num grau qualquer, né, isso vai se dar, né, no tempo apropriado, mas vai se dar, porque ninguém reencarna, ninguém sai daquele, digamos, centro dos mensageiros lá de nosso lar para ser médio e não vai ser médio. Ninguém faz isso, porque nós vimos em estudos anteriores que o corpo é preparado para isso. E o espírito com essa missão, digamos assim, todos nós temos as nossas missões, né? Mas o médium com essa missão específica, o espírito com essa missão específica, ele não veio com instrumento à toa. Uma hora ele vai ter que ser posto em uso. Então, o suspender temporariamente a produção daqueles fenômenos, repito, não significa que ele não vai ter amanhã ou depois que lidar com a possível faculdade mediúnica, né? É bom realmente ele e todos nós nos mantermos na linha. Mas aqui no capítulo 5, quando fala das manifestações físicas espontâneas, nós já lemos em algum momento lá atrás, quando fala daquele espírito que atirava pedras lá numa residência, e Kardec pergunta assim, qual a pessoa que te serviu de instrumentos, qual a pessoa que te serviu de instrumento? Ele fala, uma criada. O espírito responde, uma criada. Kardec responde, pergunta, era mau grado seu que ela te auxiliava? Quer dizer, era sem seu conhecimento, sem a sua permissão? Aí o espírito respondeu, sim, pobre, era a que mais tinha medo. Ela não sabia, tinha a menor ideia que era ela que propiciava a ele produzir o fenômeno, né? É involuntário, como se diz, né? E o medo dela devia até... Quanto mais ela tinha medo... Na verdade, é o que acontece na maioria das vezes, né? Os médios são involuntários, eles não têm nem noção, né, de que eles estão doando aquele fluido vital, o ectoplasma, para que o fenômeno seja produzido. Isso ocorre em muitas residências, né? Muitas pessoas passam por isso e ficam desesperadas, tentam fazer exorcismo. Elas não têm ideia de como aqueles fenômenos acontecem, né? Que é o fenômeno, por exemplo, da combustão espontânea. Eu vi uma matéria há muitos anos no Fantástico, né, da Rede Globo, até a entrevista de um bombeiro, né? Que ele foi chamado a uma casa e disse que estava pegando fogo lá pegou fogo no colchão, pegou fogo em algumas coisas, e ele falando, foi até engraçado que ele falou, eu nunca vi isso na minha vida, tinha uns lençóis no varal, do nada os lençóis começaram a pegar fogo. A sarça ardente de Moisés. E ele falou assim, olha, nunca vi, não tem explicação um negócio desse, o colchão da casa pegando fogo. E aí o ouvinte deve estar se perguntando, mas por que os espíritos permitem isso, né? Às vezes é necessário sacudir aquelas pessoas, né, com uma situação grave, para que elas entendam que é preciso mudar comportamentos, unir a família, buscar uma ajuda espiritual. Então, os espíritos permitem, né, que essas coisas aconteçam com um objetivo sempre útil. É uma situação realmente estranha, né? Horrível, né? O bombeiro de repente fala para a pessoa, da próxima vez que pegar fogo, não chame o bombeiro, chama o padre. Porque não é na nossa área de competência. O homem ficou assustado, né? Naturalmente. E isso realmente, se a pessoa não tiver um esclarecimento da doutrina, uma coisa mais clara que possa auxiliar, isso realmente pode gerar até alguma perturbação psicológica, emocional na pessoa que está sofrendo esse tipo de interferência, porque realmente não é interferência boa, né? A pessoa realmente tem que procurar uma ajuda espiritual, cristã, se for o caso,
para que coloque as suas faculdades, digamos, num campo que ela possa produzir no bem. E isso aí naturalmente vai envolver outros convites, o convite à cristianização de si mesmo ou à moralização de si mesmo, mudança às vezes de comportamento, porque às vezes o espírito encontrou um instrumento apropriado à produção daqueles fenômenos, mas aquele instrumento, aquela pessoa, é uma pessoa que gosta de fazer o mal, se alimenta de malícia, de discórdia, já tenha causado com sua língua, como diz Paulo, como diz Tiago, causado transtornos, aborrecimento para os outros. O espírito encontra nela mesmo um material para feri-la, né? Aquelas duas pessoas lá dos médios que recebem aquelas pedradas por conta daquele conduta que ela tinha com o rapaz, né? Gostar da fofoca. A Miranda fala olhando pro Paulo Renato, né? Os ouvintes devem falar assim, mas quando a voz da Miranda fica mas longe. O som não estava aqui, ó. Eu tava falando aqui. Dessa vez foi o olho que foi para lá. É uma boca involuntária dela. Olha pro lado. A dela e do Aloysio. Lá. Mas o ouvinte deve estar se perguntando, né? Mas então por que Deus permite, né, que esses espíritos façam isso, né? De promover, assustar a pessoa, tacar objetos, derrubar coisas, quebrar coisas na casa, combustão espontânea, que é gravíssimo, né? É uma coisa que assusta muito, porque você pode provocar um incêndio. Assim, os espíritos que produzem esses fenômenos certamente são espíritos mal intencionados, não há dúvida nenhuma disso. Mas eles só fazem isso porque eles estão tendo a permissão. Com certeza. Porque não basta que tenha um médium de efeito físico naquela casa. Não basta que ainda que tenha uma médium involuntária, um médium involuntário, para o espírito pegar, e senão a nossa casa estaria sendo tacado fogo toda hora, apedrejada. Não é assim. Se foi permitido, havia uma razão para isso. Por isso que é importante o estudo da doutrina, né? A gente entender, não, são espíritos malévolos, querem prejudicar, querem causar dano e muitas vezes até causam mesmo. A pergunta é por que Deus permitiu? Por que os benfeitores não interviram e cessaram aquela ação desses espíritos? Se eles chegaram ao ponto de permitir fenômenos tão difíceis, né, tão complexos e até violentos às vezes, é porque aquelas pessoas precisam passar por aquela experiência mais dura, por algum motivo muito específico, normalmente uma mudança de comportamento moral. Essa é a questão. Antes de procurar o responsável de fora, tem que saber quem é o responsável por dentro, quem está causando, efetivamente, quem está causando aquele problema, quem é o motivo, quem é a causa daquele problema, porque os espíritos só são os instrumentos. Muitas vezes a causa mesmo é a própria pessoa, como você falou, a maneira de ela proceder. Eu acredito mesmo que esses fenômenos de autocombustão e outros tantos, eles não se dão para prejudicar ninguém, naturalmente, e nem para se estender à vizinhança. Os benfeitores nunca vão deixar prejudicar de forma indiscriminada, que não tem nada a ver com a situação. Um incêndio desse se alastre dentro de uma casa. São coisas bem localizadas, bem pontuais. Colchão que começa a pegar fogo. Cabelo, às vezes, que amanhece cortado, ou com as pontas indicando que houve algum tipo de combustão. Então são coisas bem pontuais mesmo. O espírito não vai permitir, os benfeitores não vão permitir que o espírito taque fogo no apartamento, né, de um prédio de 30 andares, por exemplo. Criminoso. Não tem sentido. Não tem sentido, não tem lógica na visão espírita cristã. Tem que ficar muito claro, né, que os espíritos maus, eles não têm esse poder. Porque se eles tivessem, nós estaríamos perdidos. Esses espíritos estão sobre o domínio de espíritos superiores, observando tudo, porque e até onde. Só que às vezes algumas coisas são permitidas para o nosso aprendizado, ainda que seja um aprendizado doloroso, mas às vezes é necessário. Né? Isso aqui é importante a pessoa ter firme, porque às vezes ela acha que está sob o domínio do mal, né? Sob a influência absoluta do mal. E isso não é verdade. A gente não pode emprestar poder,
Podemos emprestar força, mas poder não podemos atribuir a outro senão a Deus. O único poder que existe no universo é Deus. Jesus Cristo foi bem claro a esse respeito, né? Quando disse várias vezes que veio à Terra para fazer a vontade de Deus e não a dele, que tudo que ele fazia, ouvia, né, ouvia ou falava, ele ouvia de Deus. Então Jesus mostra muito bem quem está no comando de tudo. Né? Então, às vezes, a gente mesmo coloca armas na mão do inimigo, né? Quando a gente atribui a ele um poder que ele não possui. Em atribuindo psicologicamente, mentalmente, a alguém determinada força, determinado poder, nós estamos, sem perceber, nos colocando psicologicamente na sujeição daquela pessoa. Porque psicologicamente nós acreditamos que ela pode tudo. Então isso é um processo de sugestão, em que nós nos colocamos voluntariamente. A partir daí, a questão pode realmente ficar complicada, porque é uma sugestão. É uma sugestão voluntária, né? E como a sugestão é voluntária, a subserviência é voluntária, entre aspas, aí o Espírito pode fazer conosco o que bem entender. Nós temos isso no Evangelho, aquele pai, né, que buscou Jesus porque o Espírito jogava o filho no fogo, na água, etc. Então, temos que realmente ter cuidado com isso, né, para que a gente busque o recurso onde deve ser buscado, que é em Deus e na prática do bem, porque na prática do bem nós angariemos a simpatia dos bons espíritos que vão nos acompanhar e, na medida do possível, nos proteger dos excessos do mal que nos chegue. Olha, vamos dar continuidade, lembrando que nós estamos aqui estudando o Livro dos Médiuns, estamos no item 161, lemos o primeiro parágrafo, agora vamos ao segundo parágrafo. Diz Kardec: tal faculdade não constitui em si mesma indício de estado patológico, visto que não é incompatível com uma saúde perfeita. Se aquele que a possui é doente, isso se deve a uma causa estranha. Por isso mesmo, os meios terapêuticos empregados são impotentes para fazê-la desaparecer. Em alguns casos, pode manifestar-se depois de uma certa fraqueza orgânica, embora nunca seja a sua causa determinante. Não há, portanto, do ponto de vista da saúde, qualquer razão plausível para nos inquietarmos com ela. Só poderia causar algum problema se aquele que a possui abusasse dela, depois de se haver tornado o médium facultativo, porque então poderia haver excessiva emissão do fluido vital, com o consequente enfraquecimento do organismo. E aí, Miranda? Aí nós vamos observar que tudo isso está dentro de uma responsabilidade, como já foi colocado, né? E aquele que sofre esse tipo de situação é devido a uma causa que está nele mesmo, é como o Renato lembrou. Não vamos delegar para os outros a responsabilidade de algo que tem uma necessidade em nós de nos educar. Porque quem vivencia esse tipo de realidade, está claro, e todos nós de alguma forma estamos sempre precisando ser educados em determinados departamentos, né? Nenhum de nós vai conseguir fugir daquilo que é a nossa necessidade. E aí, Renato? Ele fala aqui que sobre a questão da saúde, né? A gente lembra da irmã do Chico, se eu não me engano, que foi internada, problema psicológico. Precipitadamente, algum adversário do espiritismo poderia falar, não, tá vendo, o espiritismo leva à loucura, tal. Mas na verdade... os espíritos não resolveram o problema dela. Dr. Bezerra de Menezes, Emmanuel. Mas na verdade ela estava num campo de prova difícil, né? Foi colocada no campo de prova difícil, mas Deus colocou o remédio ao lado do mal. A mediunidade, na verdade, não foi o mal, foi o seu processo curador. Sem a mediunidade, sem essa clareza mediúnica, ela poderia ficar na condição de louca, digamos, ad eterno, né, na encarnação. Mas a mediunidade revelou aquele espírito que lhe desejava mal. Então, Chico Xavier e os benfeitores espirituais oraram, trabalharam, de forma que aquele espírito pudesse ser esclarecido. E ela volta logo depois para o lar,
e se torna, se eu não me engano, uma das médios lá do centro do Chico, né, que o Chico frequentava. Mas é interessante isso, né, a questão da mediunidade, do exercício. Repetindo, ela não foi o mal, ela foi o raio-x, digamos, que revelou a interferência na mente daquela menina. Uma atuação ali. Sem a mediunidade, como é que se iria saber? Com a mediunidade, não. O espírito causou o dano que causou, mas ele se apresentou. Sou eu, quero fazer tal coisa, por isso. Então, a mediunidade, antes de ser o mal, que nunca é, ela é sempre o bem, mesmo no que diz respeito a esses casos extremos aqui, em que momentaneamente a saúde da pessoa é abalada, como ele diz aqui. Como Kardec diz, não adianta chamar um médico comum, porque o problema dela não é físico ou fisiológico. É um problema de natureza moral. E só nessa condição há tratamento. Os remédios podem ter algum auxílio momentâneo, mas são ineficazes para a cura. Não vão resolver. Porque eu estava refletindo também que quem está ouvindo, o ouvinte deve pensar assim. Aí surge uma situação com mediunidade na família. Não, vamos acabar com... Porque acha logo que é coisa ruim, que vem para causar doença, ou que vai... Na hora que a gente estava falando da combustão espontânea, uma pessoa que escute o programa, só esse pedaço aqui, não se interessa em pesquisar mais e continuar o estudo, na hora que precisar lidar com isso na família, fica logo imaginando as coisas mais horríveis que podem acontecer e entra num desespero, porque tem o conhecimento de pessoas que são de outras religiões, que quando acontece a mediunidade, além de achar que já está o diabo ali, já vê todos esses desastres que são atraídos para ali, que seriam atraídos, quando na realidade, se buscar estudar, se fizer o tratamento, no caso de quem está doente, né, receber o socorro, o objetivo não é trazer nenhuma catástrofe à vida de ninguém. E se bem educada, se bem direcionada, é um excelente instrumento. Essa é a função dela. É um excelente instrumento de redenção humana. A mediunidade, para o médium, é um elemento de redenção, em que ele pode se ajustar dentro das leis de Deus num campo bem extenso de trabalho. Porque, de uma forma geral, os médiuns são aqueles que causaram muito dano à sociedade. E só pela mediunidade ele consegue reparar uma boa parte desse dano. Né? Por exemplo, um médium receitista, quantas pessoas ele auxilia? Né? Se ele fosse resgatar uma a uma das suas faltas, junto àquelas pessoas que ele levaria diversas encarnações. Então a mediunidade é para ele um instrumento para reduzir o seu tempo de ressarcimento junto às pessoas, à sociedade. Então, realmente é um grande instrumento de redenção. Mas tem que se compreender isso para se ajustar a esse instrumento da forma mais adequada, para que não desvie, né, o instrumento para aquilo que não é a sua finalidade. Nós conhecemos muitos bons médios que tomaram um caminho diferente daquele que os seus protetores sugeriram. E muitos deles nós conhecemos, todos nós, qual foram as consequências desse desvio, né? Desvio de finalidade. Então, a pessoa continua sendo médio. Não é porque ela desviou do caminho do bem que ela vai deixar de ser médio, não. Não quero saber mais disso. Isso não existe. Só na cabeça dela, porque a mediunidade está ali no organismo. Independe de religião, independe de crença. É do ser humano. O que ela pode fazer é selecionar aquele que vai se utilizar da sua faculdade. Isso ela vai fazer pelo seu aspecto moral, né, pelas suas tendências. Mas se ela não quer a companhia dos benfeitores espirituais, pela simples rejeição dessa companhia, ela vai atrair companhias espirituais condizentes com o seu mundo íntimo. Aí é que a situação pode se agravar um pouco no que diz respeito, como diz Kardec aqui, à sua saúde. E dito isso, chegamos ao final de mais um programa, desejando muita paz, muita luz a você, nosso prezado amigo ouvinte. Até o próximo programa, se Deus quiser. Deus nos abençoe. Que Jesus nos conduza. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra.
Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Amaury Santos e Astênio Oliveira, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1858 a 1868. Olá, amigos. Estamos aqui mais uma vez para estudarmos a Revista Espírita de 1858 a 1868. Eu, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira. Lembrando a vocês o Clube da Fraternidade 22 86 1422 2286 1422. Colaborem. Astênio, nós paramos em que perguntas? Nós paramos na Revista Espírita de janeiro de 1860. Nós estamos estudando uma matéria que Kardec intitulou de O Espírito de um Lado, o Corpo do Outro. Seria uma conversa com o espírito de uma pessoa viva. Então, nós paramos na questão em que Kardec estava entrevistando essa pessoa viva, que foi evocada, né? Ela também era um membro da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, né? Mas como estava doente, estava enferma, então estava em casa, mas pediu a Kardec que fizesse a evocação. Então, a última pergunta que Kardec fez, né, das que nós estudamos no nosso programa anterior, Kardec perguntou o seguinte: um espírito cujo corpo estivesse morto experimentaria a mesma dificuldade para se comunicar por um médium completamente estranho à língua que falava em vida? Porque Kardec tinha perguntado a ele anteriormente como é que ele estava escrevendo através do médium que estava, né, recebendo lá a mensagem dele, né? Como é que ele estava se comunicando através daquele médium, e, já que ele era encarnado também, né? E depois Kardec perguntou a ele se o médium fosse chinês, não conhecesse a língua dele, o idioma, né? E nem ele conhecesse a língua do médium. Então ele falou que poderia ser impossível, muito difícil, ou poderia ser impossível. Aí Kardec indaga, né, foi a pergunta que acabamos de ver, se ele estivesse desencarnado, né, se o corpo estivesse morto, que não era o caso dele, teria também essa mesma dificuldade? Sim. Aí ele falou assim, talvez menor, mas ela existiria sempre. Acabo de dizer que, conforme o caso, o espírito dá ao médium as suas expressões, ou toma as dele. Quer dizer, então ele pode passar para o médium as suas palavras, as suas expressões, ou ele utilizar as palavras, as expressões do próprio médium. Agora, se um não conhece as expressões do outro, aí fica difícil. Fica difícil, né? Aí Kardec prossegue dizendo o seguinte: vossa presença aqui fatiga o corpo, né, cansa o corpo, quer dizer, porque ele está ali em movimento, né? Sim. Está em atividade. Inércia, né? O médium estava imerso. O corpo está inerte, mas o espírito está em ação. Sim, sim. Então, estava pensando. Estava pensando, estava se comunicando, Sim, né? Exatamente. Isso é atividade. Essa atividade geraria cansaço para o corpo, né? Então, vossa presença aqui fatiga o corpo? Ele responde apenas absolutamente, ou seja, não estava afetando de maneira alguma o corpo. Aí o Kardec faz uma pergunta que às vezes é até de meio difícil a gente entender. Ele fala assim, vosso corpo sonha, né? Porque normalmente a gente pensa em sonho, é o ser inteligente que sonha, né? E aí Kardec fala, vosso corpo sonha? Aí ele responde assim, não, é justamente por isso que não se cansa. A pessoa da qual falais experimentaria, porque então ele fala da pessoa da qual falais, porque ele sabia que Kardec estava fazendo essa pergunta por causa de uma outra pessoa, que também de espírito vivo, né, de encarnado, que foi evocado e que disse que o corpo
ficava fatigado. Sim. Né? Então, às vezes a gente vê o negócio e fala, bom, que conversa é essa daí que a gente não está entendendo o que é? Né? Porque eles sabiam, né, o que um estava falando, né? O que o outro estava falando. Então, a pergunta foi, vosso corpo sonha? Ele falou, não, é justamente por isso que não se cansa. A pessoa da qual falais experimentaria por seus órgãos impressões que se transmitiriam ao espírito. Era isto que a fatigava. Nada experimento de semelhante. Né? Então ele está dizendo que, no caso dele, o corpo não estava sofrendo nenhum cansaço, mas que poderia acontecer. Né? Então, a outra pessoa que ele evocou, o corpo sentia as consequências, né, da movimentação do espírito. Bom, aí Kardec faz uma observação, óbvio, né, porque a pergunta está assim, parece aparentemente meio sem sentido. Aí ele faz uma observação. Diz assim, ó, ele faz alusão a uma pessoa de que se falava no momento e que, em semelhante situação, tinha dito que seu corpo se fatigava e havia comparado seu espírito a um balão cativo cujas sacudidelas abalam o poste que o retém. Então, essa foi a explicação que o outro espírito deu, né, que aquilo que o espírito fazia estava se refletindo no corpo. E ele está dizendo assim, ó, no meu caso não está acontecendo nada disso. Né? Bom, aí Kardec prossegue dizendo o seguinte, não mais na observação, mas depois da observação, ele diz o seguinte, no dia seguinte a essa entrevista, que foi a primeira entrevista com esse homem, né, que eu digo, não é esse espírito porque era o encarnado, né? Então, assim, no dia seguinte, o senhor R. de C. contou-nos haver sonhado que se achava na sociedade entre nós e o médium. Então, quando ele acordou, ele teve a lembrança de que ele estava na sociedade entre Kardec e o médium, e para ele aquilo foi um sonho. Né? Evidentemente, é uma lembrança da evocação. É provável que no momento é possível e mais provável que, não sendo o sonho senão uma lembrança da atividade do espírito, na verdade não é o corpo que sonha, desde que não pensa. Bom, por isso que eu falei lá, quando Kardec pediu o vosso corpo sonha, né? Assim, que pergunta esquisita, né? Então, mas ele esclarece aqui na frente. Também é possível e mais provável que, não sendo o sonho senão uma lembrança da atividade do espírito, na verdade não é o corpo que sonha, desde que não pensa. Ele, pois, respondeu negativamente, sem saber se, uma vez desperto, seu espírito se recordaria. Então, a junção da experiência do espírito fora do corpo com a sua reintrodução no corpo gera o que se chama sonho, né? As lembranças, né, seriam sonhos. Mas, obviamente, que essa é uma das causas dos sonhos, não é a única causa dos sonhos. Né? Freud trouxe algumas causas, né, do sonho. Alguns esclarecimentos. Então, nem todo sonho é lembrança de experiência do espírito fora do corpo. Se o corpo tivesse sonhado quando seu espírito estava ausente, é que o espírito teria tido uma dupla ação. Ora, ele não poderia estar ao mesmo tempo na sociedade e em sua casa. Né? Então, acho que está claro isso daqui. Né? O corpo não sonhou enquanto ele estava ausente. Simplesmente, quando ele voltou para o corpo, ele se lembrou da experiência dele. Né? Bom, aí Kardec faz outra pergunta. Vosso espírito se acha no estado em que se encontrará quando estiverdes morto? Né? Então, pergunta assim, bom, por enquanto você está encarnado e está num estado... E quando você não estiver encarnado? O seu espírito estará nessa mesma condição? Porque ele estava numa condição boa, né? Como ele tinha relatado anteriormente, estava feliz, ele não estava com dor, não tinha nenhuma necessidade, né? Ele estava bem. Bom, aí ele responde o seguinte, mais ou menos a mesma coisa, por causa do laço que o prende ao corpo. Então ele fala assim, eu não estou totalmente livre, né? Quando eu estiver totalmente livre, a situação não vai ser a mesma de agora, né? Aí Kardec indaga, tendes consciência das existências anteriores? Um outro ponto, né, que é importante a gente lembrar nisso aqui, é que como ele ainda não estava desencarnado... ele não podia ter lembranças, né?
Não, eu digo assim, ainda da questão anterior, né? Porque aqui ainda nem entrei na nova pergunta, né? Mas ainda na questão anterior, em que ele fala que Kardec pergunta se vosso espírito se acha no estado em que se encontrará quando estiver desmorto. Ele fala mais ou menos a mesma coisa por causa do laço que o prende ao corpo. Mas eu lembrei de um outro aspecto aqui. Digamos que nesses anos, nesse tempo que ele tenha ainda em vida, né, após essa comunicação, ele pratique um crime, por exemplo. Né? Então, ou faça uma grande maldade com alguém. Obviamente que o estado dele depois de desencarnado vai ser muito pior do que esse estado momentâneo dele, né? Conturbado. Conturbado. Aí Kardec pergunta, tendes consciência das existências anteriores? Ele fala muito confusamente, o que é natural. Estou gostando desse moço aqui. Ele está falando sinceramente. Sim, com sabedoria, né? Sim. Então ele tinha lembrança confusa de existências anteriores, porque ele estava vinculado ao corpo. E a confusão, e ligação com o corpo é confusão na certa, né? Então, assim, muito confusamente. Eis aí uma diferença de que me esquecia. Após o desprendimento completo que se segue à morte, as lembranças são muito mais precisas. Atualmente, são mais completas do que durante a vigília. Então ele fala, naquele momento, as lembranças dele de existências anteriores eram mais completas do que quando ele estava acordado. Sim. Mas não suficientes para poder especificá-las de modo mais inteligível. Então não adianta perguntar a ele, naquele momento, sobre qualquer existência anterior dele, que ele não saberia dizer, né? Porque ele estava tendo lembrança do passado, mas sem clareza o suficiente para descrever nada, né? Bom, prosseguindo, Kardec indaga, se ao despertar vos mostrassem vossos escritos, quer dizer, a psicografia, a mensagem psicografada, né? Sim. Se ao despertar vos mostrassem vossos escritos, teríeis consciência das respostas que acabar de dar? Ele responde, poderia identificar alguns de meus pensamentos. Porque dá para saber, né? É assim que eu penso, né? Sabe? Então, isso aí, se você costuma escrever petições, por exemplo, alguém te dá lá uma minuta de uma petição e diz, foi você que escreveu isso aqui. Aí você olha e fala assim, isso não foi eu não. Porque eu jamais utilizaria essa palavra, jamais utilizaria essa expressão. Exatamente. Esse tipo de coisa. Então, ele fala assim, poderia identificar alguns de meus pensamentos, mas muitos outros não encontrariam nenhum eco em meu pensamento quando acordado. Então, se mostrasse a mensagem psicografada a ele poderia identificar alguns pensamentos dele, mas certamente encontraria muitos outros que só seriam pensamentos dele na condição de espírito livre e não na condição Exatamente. Inclusive, a gente teve aqui o exemplo do remédio para gota, né? Ele só tinha, o remédio para gota. Ele só tinha aquele conhecimento no estado de espírito mais ou menos livre. Ele não sabia nada médico. Não sabia nada de médico. Então, quer dizer, se pega lá a mensagem dele psicografada e está falando de gota, ele fala, eu não falei isso. Né? Ele não falou porque ele não conhecia nada de gota, de remédio para gota, lírio verde, não sei o que lá. Só que, como espírito mais ou menos livre, ele tinha conhecimento. Né? Bom, poderíeis exercer sobre o corpo uma influência de tal forma intensa que fosse capaz de o despertar. Então, ele mesmo poderia atuar sobre o corpo para poder despertar? Ele responde, não. Então, ele como encarnado... Isso aqui acaba sendo interessante também, porque se os espíritos pudessem nos acordar à vontade, nós não conseguiríamos dormir, porque não falta espírito obsessor querendo manter a gente acordado. Exatamente. Então, mesmo eles não tendo essa liberdade... Atazanar a gente. Mesmo eles não tendo essa liberdade, tem tanta gente que não consegue dormir, né? Imagina se os espíritos pudessem manter a gente acordado. Então, você vê que a resposta dele foi se ele quisesse fazer o corpo acordar, ele não conseguiria. Né? Bom, poderias responder a uma pergunta mental? Porque aqui, se eu te faço a pergunta mental agora, você não está nem aí, né? E se você me faz a pergunta, é a mesma coisa. Mas, como ele está razoavelmente livre do corpo, a resposta dele foi sim. Se fizesse uma pergunta mental a ele responderia. Sim. Show de bola, né, cara? Isso mostra a imortalidade da alma, né? Sim, e a completude do espírito desencarnado, né? E, por outro lado, as limitações do espírito encarnado.
É verdade. Bom, a próxima pergunta. Vede-nos espiritualmente ou fisicamente? Né? Quer dizer, eles estão vendo Kardec ali como espírito, Kardec e os outros, né? Sim. Ou está vendo como homens, né? Quer dizer, apenas a carcaça, né? Ele responde de ambos os modos. Então, ali ele está vendo-os fisicamente, mas também está vendo também além do físico, né? Exatamente. O que cada um é como espírito também, né? Então, por exemplo, se um fosse um espírito sombrio, mesmo que o corpo fosse opaco, porque o corpo é opaco, ele ia ver o corpo opaco e o espírito sombrio, né? Do mesmo modo, um espírito iluminado, ele ia ver o corpo opaco e o espírito iluminado. E você vê, né, Astênio, como a riqueza desses assuntos que ele questionou, que Kardec questionou, foi bom para o Kardec, que deu a ele a certeza que a morte não existe. Sim, a gente observa que Kardec ele era um pesquisador, que ele buscava muito atender o próprio convencimento dele, Sim. a fim de que ele tivesse argumento para convencer os outros, né? Bom, aí o Kardec torna a perguntar: poderíeis ir visitar o irmão de vosso pai? O irmão de vosso pai seria o tio dele, né? Sim. Poderíeis ir visitar o irmão de vosso pai, que dizem estar numa ilha da Oceania, e como marinheiro, porque esse homem aqui, ele era um capitão da marinha, tá? Sim. Então, e como marinheiro, poderias precisar a posição dessa ilha? Ele responde: não posso nada disso. Então ele, como não era um espírito totalmente... Ele é limitado. Totalmente livre, ele não poderia identificar em que lugar da ilha da Oceania estava o tio, e dizer a posição dessa ilha, mesmo sendo marinheiro, ele não Para tinha... isso ele teria que ir lá. E ele não sabia nem... como é que ele vai adivinhar onde está um desencarnado, totalmente desencarnado, né, tem uma facilidade maior de identificar onde estaria uma pessoa. Não é basta estar desencarnado para poder identificar, mas alguns desencarnados conseguem, né? E ele diz que naquela condição ele não conseguia identificar nada. Bom, que pensais... Foi sincero, né? Foi sincero. Aí Kardec pergunta: que pensais agora de vossa interminável obra e seu objetivo? Então ele estava escrevendo uma obra sobre a Marinha, né, que vai interminável porque está ficando longa, ficando grande, né, e como ele estava naquele momento livre do corpo, o que ele pensava daquela obra? Porque nós já vimos, se você se lembra, quando a gente estava estudando a Revista Espírita de 1858, alguns escritores que, evocados, foram indagados a respeito de obras que escreveram, e eles disseram que não tinham mais importância nenhuma, né? Nenhuma. Que aquilo foi bobagem. Né? Bom, mas ele responde aqui o seguinte: penso que devo prossegui-la com o mesmo objetivo. É tudo quanto posso dizer. Então ele não estava como espírito relativamente livre, não estava reprovando a obra ou achando que ela era bobagem. Ele deveria prosseguir. Aí Kardec faz uma observação. Ele havia desejado que lhe fizessem essa pergunta relativa a importante trabalho que empreendia sobre a Marinha. Então Kardec fez essa pergunta porque ele mesmo pediu a Kardec que, quando ele fosse evocado, fizesse essa pergunta, né, para que ele pudesse, na condição de espírito mais ou menos livre, avaliar o trabalho que ele estava fazendo. E responder. Né? E a avaliação dele foi importante, né? O trabalho era importante, mesmo ele avaliando sem a prisão dos ossos, né? Bom, aí Kardec indaga o seguinte: ficaríamos muito contentes se dirigisseis algumas palavras aos vossos colegas, uma espécie de pequeno discurso. Então, eu tenho a impressão aqui de que Kardec se referia aos colegas da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, porque ele era membro da sociedade. Eu digo que tenho a impressão de que poderia ser os colegas dele da Marinha, por exemplo. Né? Mas pelo conteúdo aqui da resposta, indica que os colegas eram os colegas da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Ele responde o seguinte: já que tenho oportunidade, aproveito-a para vos afirmar a minha fé no futuro da alma. Então, quer dizer assim, mesmo como espírito livre, eu continuo com a minha fé no futuro da alma. E talvez agora com mais fé ainda, na condição de espírito relativamente livre. Mais certeza, né? Que a maior falta que os homens podem cometer
é procurar provas e provas. Então, aqui ele já estava lançando uma reprovação sobre aqueles que estão só procurando prova, o tempo todo procurando prova, nunca encontra prova suficiente, né? Então, assim, que a maior falta que os homens podem cometer é procurar provas e provas. Isto, quando muito, é perdoável nos homens que se iniciam no conhecimento do Espiritismo. Para quem ainda não estudou Espiritismo, não querer provas. Agora, para quem já está calejado... Né, fica... Como nós, né? Né? Então, assim... Já sabemos tudo. Tudo. Sabemos tudo, né? Que nós, tudo e nada, né? É tudo e nada, né? A nossa eterna ignorância. Pelo menos já sabemos o suficiente para não cometer determinados desativos. Exatamente. Né? Bom, aí ele prossegue com a resposta dele. Já não vos repetiram milhares de vezes que é preciso crer, porque se compreende e se ama a justiça e a verdade? Então ele fala assim, é preciso crer, porque como nós compreendemos e amamos a justiça e a verdade, então espera-se que quem de fato ame a justiça e a verdade creia. Não precisamos de ficar buscando provas e provas o tempo todo, né? Então já não vos repetiram milhares de vezes que é preciso crer, porque se compreende e se ama a justiça e a verdade, e que se dessemos satisfação a uma dessas perguntas pueris, os que pretendessem fazê-la para se convencerem não deixariam de fazer outras no dia seguinte e perderíeis infalivelmente um tempo precioso fazendo os espíritos lerem a sorte. Então ele está aqui justificando por que os espíritos, obviamente que os espíritos bons, os espíritos superiores, não respondem a perguntas bobas, tolas. Né? Ele fala assim, eu o compreendo agora muito melhor do que quando desperto, e vos posso dar um sábio conselho. Quando quiserdes obter tais resultados, dirigi-vos aos espíritos batedores. Quando quiser perguntas bobas, né, sem sentido, só por curiosidade, se dirige a espíritos batedores, não vai ocupar espíritos, não vai chamar São Luís para responder né, essas bobagens, né? Então eu compreendo agora muito melhor do que quando desperto e vos posso dar um sábio conselho. Quando quiserdes obter tais resultados, dirigi-vos aos espíritos batedores e às mesas falantes, que nada tendo de melhor a dizer, pode ocupar-se de tais manifestações. Perdoai-me a lição, mas tenho necessidade dela e não me aborreço de a dar a mim mesmo. Então ele aproveitou aquele convencimento dele ali, porque muito provavelmente também ele, no estado de vigília, fizesse essas perguntas aos espíritos, tivesse essas curiosidades, e como se ele dissesse aqui, pelo amor de Deus, né, vamos aproveitar melhor o tempo, o nosso e o dos espíritos. Né? Exatamente. Se está querendo apenas curiosidade, vai perguntar ao espírito batedor, que responde também a qualquer bobagem, não tem nada para fazer. E está batendo. E fica batendo. É isso. Bom, então aqui terminou a primeira comunicação, né? Aí a segunda conversa foi exatamente na semana seguinte, 7 dias após, né, no dia 2 de dezembro de 1859. Estamos já no finalzinho, mas a gente começa essa segunda convocação, essas perguntas que Kardec fez na segunda convocação, e a gente prossegue depois no nosso próximo programa. Mas Kardec continua aqui com a mesma numeração das perguntas. É como se ele tivesse apenas interrompido, estava na pergunta 41, na evocação passada, e agora ele coloca a pergunta 42. Né? Obviamente que na hora de escrever a revista ele organizou desse modo, né? Ele não estava numerando lá na reunião. Né? Aí na questão 42 foi a evocação, e ele se apresenta dizendo, eis-me aqui. Aí a pergunta foi, dormis bem? Ele fala, não muito, mas irei dormir bem. Então, por enquanto, não estou dormindo bem. Está em vigília. Acabei de ser evocado. Exatamente. Estou numa fase de transição do sono. Estou sendo incomodado pelo senhor Kardec. Estou querendo sonhar, vocês estão me trazendo para trabalhar. Né? Mas, obviamente, que a gente sabe aqui que ele que autorizou. Né? Exatamente. Não só autorizou, ele pediu. Não é isso? Bom, então nesses nossos minutos finais vamos só ver essa resposta, né? Essa resposta à próxima pergunta, que é a 44. Kardec disse, no caso particular em que vos encontrais, julgais útil fazer a evocação em nome de Deus como se fosse o espírito de um morto?
É interessante que Kardec diz assim, Kardec sempre, né, sempre mesmo, em todas as situações que ele evocava algum espírito, ele evocava em nome de Deus, né? E ele já até no Livro dos Médiuns deu a explicação, porque em nome de Deus o espírito normalmente se abstém de perjurar, né, de fazer... Exatamente. Né? Enfim, aí Kardec fala isso, no caso particular, em que vos encontrais, julgais útil fazer evocação em nome de Deus, como se fosse o espírito de um morto, ele responde, por que não? Por não estar morto, credes que Deus me seja indiferente? Né? Então, para ele também a evocação em nome de Deus teria utilidade. E aí paramos por hoje. Pois é, meus amigos, está interessante esse caso de vigília, né, desse indivíduo que está prestando um serviço também muito bom, porque a imortalidade da alma vale a pena. E Kardec tinha plena certeza de que jamais morreria. Terminamos agora a Revista Espírita de 1858 a 1868. Eu, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira. Lembrando a vocês, o Clube da Fraternidade, pelo telefone 3386-1422. Ajudem para mais sócios, amigos e parentes. Tá bom? Muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.